E aí, pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Matemática. Isso é bom demais! Hoje estaremos estudando ângulos, aula 17. Vem comigo aqui na tela agora, pessoal. Veja aqui, ângulos. Primeira coisa, eu vou definir o que seria um ângulo, tá certo? Então, um ângulo é uma região de um plano concebida pela abertura de duas semirretas. Aí eu tenho aqui, ó, uma semirreta que vai de O até A, né, passando por A, e outra semirreta de O até B, passando por B, né? Então, duas semirretas de mesma origem. E aí eu tenho essa abertura, que é um ângulo. Então, meus lados eu vou representar como? Eu vou representar por essas semirretas, OA e OB. Aqui estão os lados desse ângulo, tá? Quem é o meu vértice? É a origem. E como é que eu leio esse ângulo? Eu leio assim, ó. A, O, B. Aí eu boto esse acento circunflexo no O para enfatizar o ângulo que eu estou analisando, beleza? Veja, vamos continuar aqui. Ainda dentro dessas definições, é necessário saber os tipos de ângulos. Então, eu tenho um ângulo nulo, que é um ângulo que é 0 graus, não é? O ângulo nulo não percorreu nada, 0 graus. Então, aqui é um ângulo de 0 grau. Um ângulo reto, que é aquele Lzinho, não é? Que é o esquadro. A gente tem um ângulo reto que mede exatamente 90 graus. Quando tiver esse quadradinho e um pontinho, é um ângulo que vale 90 graus. Temos um ângulo raso, que é um ângulo de meia volta, a gente diz também, ó. Muito utilizado, que é 180 graus, um ângulo raso. E temos um ângulo de uma volta, que é também chamado de um giro. Um giro que equivale a 360 graus. Beleza? Então tá aí os tipos de ângulos. Mas eu também preciso saber os ângulos complementares e suplementares. O que são ângulos complementares? A gente vai dizer que são aqueles cuja soma vale 90. Então, se eu tenho 30 graus aqui, eu vou encontrar o complementar de 30, porque quando eu somar esse ângulo vermelho com esse ângulo azul aqui, vai dar um ângulo de 90 graus. Ele é complementar, ou seja, logo eu sei que esse ângulo vermelhinho ele deve ser 60 graus, visto que o ângulo azul é 30, porque a soma dos dois dá 90. Uma outra maneira de pensar nos ângulos complementares é assim, complementar de um ângulo. É só você pegar 90 graus e tirar esse ângulo. Foi o que eu fiz aqui, não é? Se você observar, 90 menos 30 dá 60. Foi o que eu fiz aqui. Então, é uma outra maneira de pensar no complementar de um ângulo. Toda vez que falar complementar de um ângulo, você faz 90 menos esse ângulo. Por exemplo, complementar de 30 é 90 menos 30, que dá 60. E quando eu falar de ângulos suplementares, a soma deles dá um ângulo de meia volta. Olha, um ângulo de meia volta. Um ângulo de meia volta é 180. Ou seja, se eu tenho 45, eu vejo quanto falta para chegar em 180. O que é que eu vou fazer? Uma subtração de 180 tirando 45. Quando eu faço essa subtração, eu encontro 135. Não é isso? Então, esse ângulo aqui, ó, vermelhinho aqui, ó, ele vale 135 graus. Então, teria também como pensar em uma representação para isso, teria o suplementar de um ângulo beta. Suplementar de um ângulo beta. Quem seria? Seria 180 tirando esse beta. Então, aqui eu tenho, ó, uma maneira geral de representar quando eu falar suplementar de um ângulo.
Suplementar de 20 graus é 180 menos 20, que vai dar 160. Suplementar é o que falta para chegar em 180. Vamos ver outra característica, outros tipos, né, de ângulos. O que é que tem mais a dizer sobre ângulos? Vamos ver. Ah, sim, beleza. Semi-reta, importante, é a bissetriz. O nome dela é bissetriz. O que é que ela faz? Ela vai dividir, certo? Um ângulo ao meio. Ela divide um ângulo ao meio. Por exemplo, aqui eu tinha um ângulo de 150 graus, que é um ângulo chamado de obtuso, não é? Porque ele é maior que 90 e menor que 180. E aí foi dividido ao meio. Quando eu dividi ao meio, eu encontrei um ângulo agudo, que é um ângulo menor que 90 graus. Então, 150 dividido para 2, eu tenho 75 graus. Então, o que é que a bissetriz faz? Divide o ângulo ao meio. Se eu tiver uma bissetriz num ângulo reto, o que é que vai acontecer? Eu vou dividir 90 graus ao meio. Dividindo 90 graus ao meio, fica 45 para os dois lados. É como se eu estivesse pensando nisso aqui, é o que eu estou falando. Ó. Eu tenho aqui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e eu passo uma bissetriz. O que é que a bissetriz faz? Divide o ângulo exatamente ao meio. Divide o ângulo ao meio. Então, quanto vale cada parte? Vale 45, porque eu tinha 90 graus. Passei uma bissetriz, eu tenho 45 para os dois lados, para os dois ângulos, beleza? Formados. Então, é isso. Bissetriz divide o ângulo ao meio. E o que é ângulo OPV? Ângulo oposto pelo vértice. Olha, já está dizendo, né? Oposto pelo vértice. Aqui está o vértice. Esse ângulo aqui é azul, certo? Ele é OPV a esse ângulo vermelho aqui. Eles são opostos pelo mesmo vértice. Se eles são OPV, a gente vai dizer que são iguais. Os ângulos opostos pelo mesmo vértice, eles são iguais, beleza? E se eles são iguais, isso vai nos ajudar bastante, porque, por exemplo, esse ângulo aqui, ó, vermelho, que eu vou pintar todinho aqui de vermelho, ele é OPV a esse aqui, ó. Então, eles são o quê? Iguais. São iguais. Então, eu posso afirmar, sem medo de errar, que o ângulo AOC, ele tem o mesmo valor que o ângulo BOD de dado. Foi o que eu fiz? Peguei aqui, ó, AO, que é a origem, C, esse ângulo, é o mesmo valor que BOD, esse outro ângulo. São iguais. Beleza, pessoal? Vamos nessa então, né? Vamos nessa. Aqui está os exercícios. Você está gostando? A gente fez só algumas definições, né? Que é importante para a gente resolver, como é uma revisão aqui da ETE, para a ETE. A gente fez uma revisão dos conceitos principais, né, que você precisa sobre ângulos. Se você está gostando, pessoal, deixe seu like, não custa nada para você e nos ajuda enquanto canal. Se inscreva no canal, beleza? Acione as notificações para saber dos nossos vídeos, beleza? E vamos dar continuidade a esses estudos. É muito importante estudar matemática, beleza? Vamos nessa então, continuando aqui, vamos lá. Aqui estão os exercícios, beleza? Veja, no primeiro exercício eu coloquei uma questão que eu vi aí em um livro e eu achei interessante já para colocar aqui, fazendo aí a análise do estudo de ângulos. Porque isso aqui é bem comum acontecer, sabe? Me dá uma figura e quer saber um valor de x, de um ângulo determinado nessa figura. Então, quando eu tenho aqui, observe, eu tenho aqui dois ângulos. Eu tenho um ângulo de 52 graus e tenho esse outro ângulo aqui, ó,
azulzinho aqui. E ele disse que vale x. Ele disse que vale x. Então, quando eu somar os 52 graus com o x, eu vou ter um ângulo de meia volta, não é? Um ângulo de 180 graus. Significa dizer que o somatório de 52 com esse x vai dar exatamente 180. E aí eu resolvo esse valor, encontro esse valor de x, resolvendo essa equação do primeiro grau. Quem vai ser meu x? Vai ser 180 tirando 52. Olha, a ideia de suplementar, né? Eles são suplementares. Quem vai ser o valor de x? Vai ser 128 graus. Esse é o valor de x. Letra C. Ok? Vamos para a próxima questão. A questão 2 trata também da mesma ideia de ângulo e, por sinal, da mesma ideia que eu fiz anteriormente. Porque aqui você precisa saber que a soma desses três ângulos dá um ângulo de meia volta. E um ângulo de meia volta é igual a 180 graus. Então, como eu vou montar? Eu vou fazer 70 mais E mais 80. E vou dizer que isso é igual a 180 graus. E aí eu encontro esse valor de Z. Primeiro, resolvendo a equação aqui, eu tenho que 70 mais 80 dá 150. 70 mais 80 dá 150. E para encontrar o Z, eu vou fazer aqui, ó, Z igual a 180 tirando 150. Quando eu fizer essa subtração, eu tenho 30 graus. Esse aqui é o resultado da questão, que é letra B. Muito bem, pessoal. Vem comigo, ainda tem mais. Questão 3. O que é que está dizendo aqui? Uma questão da Universidade Federal de Minas Gerais. A diferença entre as medidas dos ângulos dos ponteiros de um relógio que marca 2 horas e 30 minutos e de outro que marca 1 hora. Aqui 2 horas e 30 e aqui 1 hora. Ele quer saber a diferença desse ângulo aqui, que eu vou pintar de vermelho. Ele quer saber a diferença desse ângulo para esse outro aqui, ó, que eu vou pintar de azul. Qual é a diferença? Primeiro, pessoal, vamos para o mais fácil. Quanto é em graus esse ângulo aqui? Aí como é que eu sei? Eu vou pegar o giro completo, o giro completo, que é um giro aqui de 360 graus, certo? E vou dividir pela quantidade de horas do relógio, que no caso aqui são 12 horas. Como eu quero saber 1 hora, qual é o valor do ângulo, quando eu dividir eu vou encontrar. 360 dividido por 12 vai dar 30. Ou seja, a cada espaço aqui de 1 hora, pessoal, eu tenho aqui um ângulo de 30 graus. Compreendeu o que eu estou dizendo? Então, 1 hora aqui equivale a 30 graus. Esse ângulo aqui, essa abertura azul, equivale a 30 graus. Ok? Certo, tudo bem. Mas aqui são 2 horas e meia. Como é que vai ficar? Vê só, tu pensa assim, ó. Tu pensa assim. Se você dividisse aqui, não é? Ó. Esse ângulo de 2 para 3 seria 30. Mas como eu estou na metade do caminho, porque 2 horas e 30 minutos é a metade, né? 30 minutos é a metade de 1 hora. 2 horas e 30 minutos é a metade entre 2 e 3. Então, esse ângulo pequenininho aqui que eu vou pintar de vermelho, esse ângulo aqui, ó, ele tem quantos graus? Ele tem quantos graus? Isso, ele vai ter 15 graus. Esse ângulo aqui, ele vai ter 15 graus. Essa abertura aqui pequenininha tem 15 graus. Certo? Porque 2 horas e 30 minutos, o ponteiro das horas andou a metade do caminho, não é? Entre 2 e 3. A metade entre 2 e 3, a metade de 30. A metade de 30 é 15. Só que ainda falta essa outra parte aqui, ó. Essa outra parte maior aqui. Essa outra parte maior você já viu, é 90 graus. Por quê? Eu tenho aqui 30
mais 30, mais 30, dá 30, 60, 90, dá 90 graus. Aí eu somo esse 90 com mais 15, que eu vou ter o valor de 2 horas e 30 minutos. O equivalente a 2 horas e 30 minutos, que vai ser 105 graus. Como ele perguntou a subtração, não foi? 2 horas e 30 minutos vai equivaler a 105 graus e 1 hora vai equivaler a 30 graus. Como ele quer a subtração disso, né? Foi a subtração? A diferença é subtração. Aí você vai fazer aqui a subtração e vai dar 75 graus. Letra A. Tá vendo que não é difícil? Dá para chegar. Vamos na questão 4. A questão 4 fala o seguinte. Analisando a figura abaixo, a OB é igual a 125 graus e 32 minutos. Então, quanto valerá BOD? Ele quer saber, olha, ele quer saber, conhecendo esse ângulo aqui, que é essa parte, ele quer saber BOD, ele quer saber essa parte aqui, ó. Ele quer saber quanto vale esse ângulo vermelho aqui, certo? Quanto vale esse ângulo. Mas eu sei que aqui vale 125 graus e 32 minutos. O que é que eu vou fazer? Chamar aqui de X. Como aqui é um ângulo de meia volta, esse raciocínio vai se repetir. Você vai dizer que 125 graus e 32 minutos mais X é igual a 180 graus, que é a soma daqueles dois ângulos dá 180 graus. Logo, quem é o valor de X? É 180 menos 125 graus e 32 minutos. Professor, eu não lembro como calcular, fazer essa diferença aí. O senhor já está falando de graus e minutos. É porque a gente tem aqui uma divisão, né, do grau. O grau, ele pode ser decomposto, não é, em minutos e segundos. É como hora de relógio. Uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. A mesma coisa o grau. Um grau equivale a 60 minutos. Em minutos a gente representa com um tracinho. E um minuto é a mesma coisa que 60 segundos. Então, se eu tenho 180 graus, eu tenho o equivalente a 179 graus e 60 minutos. Professor, o que o senhor fez agora? Eu transformei na grandeza que eu quero operar. Ó. 32 minutos, eu tinha que colocar também minutos a aparecer em relação a 180 para fazer a subtração. Aí eu coloquei 180 graus escrito de uma outra maneira. 179 graus e 60 minutos. Por quê? Porque 60 minutos é 1 grau. Aí 1 grau mais 179 dá 180. Então eu escrevi apenas 180 de forma diferente. Agora eu vou colocar o 125 aqui embaixo, graus, e 32 minutos também, para poder fazer a subtração. Ó. Entende? 60 menos 32 vai dar 28. 28 o quê? Minutos. 179 menos 125. 9 menos 5 dá 4. 17 menos 12 dá 5. 54 graus e 28 minutos. Letra E é o resultado dessa questão. 54 e 28. Certo, pessoal? Vamos ver a próxima. Tem mais. Coloquei várias questões. A questão 5 diz assim. Sabendo que OB é bissetriz. Bissetriz o que é que faz? Divide o ângulo ao meio. Ou seja, BOC é igual a AOB. BOC é igual a AOB. E aí ele diz que BOC vale 35,49. Ó. Aqui vale 35 graus e 49 minutos. Se BOC vale esse valor, então a OB também vai ser o mesmo valor. Concorda comigo? Por que vai ser o mesmo valor?
porque eu estou falando de bissetriz. Ok? E aí a pergunta que fica, quanto é AOC? AOC, ou seja, esse ângulo todinho aqui maior, que eu vou pintar aqui de amarelo, ele vale quanto? Esse ângulo todinho aqui de amarelo aqui, ó, todinho, ele vale quanto? Ele vale o somatório desses dois ângulos. Quais são os ângulos que o senhor está vendo aí? Eu estou vendo 35 graus e 49 minutos com mais 35 graus e 49 minutos. Soma tudo e vê quanto dá. Vamos lá. 9 mais 9 dá 18, vai 1. 4, 8 e 1, 9, fica 98 aqui. 35 mais 35 dá 70. Aí quando você olha as alternativas, não tem. Por quê? 98 passou de 60. Como 98 passou de 60, enxergue assim, ó. Enxergue assim. 70 graus. Aí 98 minutos equivale a 60 minutos, 38 minutos. Não é? Porque 60 minutos mais 38 minutos dá 98. Mais 60 minutos, o senhor não acabou de falar que 1 grau equivale a 60 minutos? Então você troque os 60 minutos, vai ficar 1 grau. Aí você bota aqui 1 grau. Só que esse 1 grau eu não posso deixar assim a escrita. Eu vou somar com grau, ó, porque grau se soma com grau. Então, quando eu somar esses dois daqui, eu vou ter 71 graus e 38 minutos, que é a minha alternativa, letra D. D de quê? Deus na sua vida, tá bom? Questão 6. Questão 6. Qual é o ângulo cujo triplo do seu complemento é igual ao seu suplemento? Como assim, professor? Você lembra que complemento eu posso pensar como sendo 90 menos um ângulo? Esse ângulo que eu não conheço eu chamo de x, tá? O ângulo que eu não sei quem é, eu chamo de x. Então, o complemento dele é 90 menos x. E quem é o suplemento? O suplemento é 180 menos x. Agora vamos ler a questão comigo de novo. Qual é o ângulo cujo triplo do seu complemento? Triplo é 3 vezes triplo do quem? Seu complemento. O complemento é 90 menos x. Aí eu coloco entre parênteses, porque tem mais de um termo. É igual ao seu suplemento. Quem é o suplemento? 180 menos x. E agora, pessoal, é só resolver a equação que fica. 3 vezes 90 dá 270. 3 vezes menos x dá menos 3x. E repete 180 menos x. Quando eu isolar o valor de x, vai ficar assim. 270. Aqui está mais 180. Vem para cá menos. Aqui está menos x, permanece. E aqui está menos 3x. Quando for para lá, para o outro lado, vai mais, não é? Quem ainda não estudou comigo a equação do primeiro grau, tem vídeos aí na descrição para você, tá bom? Aí você tem 270 menos 180 dá 90 graus. E menos x mais 3x dá 2x. Como eu estou dizendo que 90 é igual a 2x, eu posso dizer que 2x é igual a 90 e não tem problema, né? E depois é só isolar o valor de x, que dá 90 dividido por 2. 90 dividido por 2 vai ser 45 graus. Que é a letra B. B de quê? B de Deus é bom. E aqui, pessoal, a gente encerra esse estudo sobre ângulos. Espero ter assim, ajudado vocês para poder alcançar os resultados que vocês tanto almejam, a aprovação aí na ETE, beleza? E eu estou por aqui, continuando ainda com alguns outros vídeos e estaremos também logo mais fazendo uma live ao vivo para tirar dúvidas e tal. Beleza, pessoal? Até a próxima, se Deus permitir. Vamos nessa!